Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Se você também é torcedor de outra equipe, torcedor do Criciúma, seja muito bem-vindo aqui ao Futebol 62. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Goiás e Criciúma se enfrentam hoje pela Copa do Brasil em duelo que vale uma vaga na terceira fase da competição. E a partir de agora eu trago para vocês as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático desse jogo, o retrospecto e várias outras informações neste pré-jogo de Goiás e Criciúma. Adversários tradicionais desde o final dos anos 80, quando o Criciúma passa a disputar as grandes competições, né, do futebol brasileiro. O Goiás carrega inclusive um tabu de nunca ter vencido o Criciúma lá no Heriberto Rios. Porém, o jogo é em Goiânia. E aqui em Goiânia, o Goiás tem vantagem sobre a equipe catarinense. Vamos começar com o serviço do jogo. Copa do Brasil, segunda fase, jogo único. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 17 de março, às 21 horas e 30 minutos no estádio da Serrinha, o estádio Arley Pinheiro. Os ingressos estão esgotados, né? Então não adianta eu divulgar aqui os valores que foram comercializados, pois já acabaram. Torcedor esmeraldino aí que ainda quer ver o jogo ao vivo no estádio, se for encontrar algum bilhete, será na mão de cambistas. Vamos ver aqui o retrospecto entre as duas equipes com dados do futebol de Goiás.com.br. São 29 jogos entre Goiás e Criciúma, com 8 vitórias esmeraldinas, 14 vitórias do Criciúma, 22 gols marcados pelo Goiás, o dobro, 44 gols marcados pelo Criciúma. As equipes empataram 7 vezes aí nestes confrontos, nesses 29 confrontos. Hoje, então, o 30º jogo entre Goiás e Criciúma. Os dois times já se enfrentaram em 3 momentos na Copa do Brasil. Em 1990, o Goiás eliminou o Criciúma. Em 1991 e 1996, foi o Criciúma quem eliminou o Goiás. Então, este é o quarto duelo entre eles, né, a quarta disputa entre eles pela Copa do Brasil. O técnico Bruno Pivetti tem alguns problemas para o jogo, né? O Caio Vinícius está fora, ele já não jogou contra o Craque com uma lesão muscular. Na zaga, o Reinaldo César ainda é dúvida. Então, se o Reinaldo César não jogar, provavelmente joga o da Silva. Se ele jogar, aí a tendência daquela zaga canhota com Caetano e da Silva. Vamos aqui conferir o provável Goiás de Bruno Pivetti. Olha só, Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo e Arthur. É a defesa que vem jogando regularmente, né? Auremi, que já foi substituto do Caio Vinícius no jogo anterior, Felipe Bastos, Luan, Elvis, Vinícius, lá na frente o Nicolas. Está aí uma possibilidade do Pedro Raul, né, começar no lugar do Elvis, mas eu penso que as chances do Pedro Raul iniciar o jogo são bem pequenas. Então provavelmente o Goiás vai mesmo no 4-2-3-1, tendo o Elvis na meia e apenas o Nicolas como centroavante. E o Pedro Raul entrar no lugar, por exemplo, do Luan, acho pouquíssimo provável, até porque o Bruno Pivetti imagino que não iria montar esse time com com 3 jogadores com dificuldade para recompor na marcação, né? Você tem aí o Elvis, o Nicolas e ainda o Pedro Raul. Defensivamente ficaria muito difícil dele montar essa equipe. Então pensa, se o Pedro Raul jogar, vai ser no lugar do Elvis. Agora vamos ao Criciúma. Criciúma que fez apenas um jogo no ano. Por que fez só um jogo no ano? O Criciúma está na segunda divisão catarinense, foi rebaixado no ano passado. Então a segunda divisão começa apenas em maio. Então até lá o Criciúma só tem aí a Copa do Brasil e daqui a pouco a Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma que conseguiu o acesso no ano passado da Série C para a Série B. Então o Criciúma só fez o primeiro jogo daí da Copa do Brasil pela primeira fase, empatou com o Nova Iguaçu 0-0, como tinha vantagem do empate, se classificou, né? Teve o mesmo benefício que o Goiás teve na primeira fase de jogar pelo empate e aí empatou e veio para essa fase. Criciúma do técnico Cláudio Tencati que trabalhou aqui no Atlético em 2018,
né? Fez o Campeonato Goiano de 2018 e fez a Série B quase inteira. Foi demitido ali no final quando o Atlético contratou o Wagner Lopes. Gustavo, goleiro já experiente, teve uma passagem aqui pelo Atlético em 2019, era reserva, fez só um jogo, mas está lá no Criciúma desde o ano passado. Claudinho, outro jogador ainda jovem. Rodrigo, jogador com passagens aí pelo futebol de São Paulo, né? Um jogador que ainda não esteve em um grande clube brasileiro. Zé Marcos, jogador que tinha poucas oportunidades no Avaí, agora está lá no Criciúma. Na lateral esquerda, o conhecido Marcelo Hermes, né? Já passou aqui no Goiás, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio. Os volantes, Léo Costa e o Marcos Serrato. Marcos Serrato jogou no Vila Nova em 2017, naquele time do Emerson Maria. Esteve no Avaí, né, recentemente. Arilson, outro volante, né, a equipe do Tencate aí com três volantes. E o Renan Bressan, que sem dúvida é o referencial técnico dessa equipe. Lá na frente, Rafael Bilu e o Lohan. Esse é o Criciúma, Rafael Bilu, um jogador da base do Corinthians, no ano passado jogou emprestado lá no Juventude. O Lohan, um jogador que apesar de jovem, já rodou muito o Brasil, jogou em Minas Gerais, jogou também no futebol carioca e agora está na equipe do Criciúma. Então esse é o time do técnico Cláudio Tencati para o jogo de logo mais. Sem dúvida, o Goiás é favorito para o jogo. Tem uma equipe, além de ter uma equipe melhor tecnicamente, o Goiás está num outro processo dentro do ano, né? O Goiás já vai para o 14º jogo dele na temporada, enquanto o Criciúma só jogou uma vez. Ah, o Criciúma ficou aí 15, 20 dias se preparando para esse jogo contra o Goiás, mas ficou sem jogar, ficou sem testar o que o Criciúma quer fazer contra o Goiás. Então, para mim, a principal dificuldade da equipe do Cláudio Tencati será justamente essa falta de jogo, essa falta de ritmo de jogo. O Criciúma chega numa situação muito difícil essa questão de ter jogado apenas uma vez do ano. Tecnicamente, para mim, é o melhor adversário que o Goiás enfrentou na temporada. Né? A melhor equipe que o Goiás já pegou nesse ano. A questão é justamente essa falta de ritmo de jogo. O que é que pode ser esse jogo no desenho tático, né? Não imagino que vai fugir de um Goiás propondo o jogo e o Criciúma marcando atrás, até nessa opção do Tencate provável, né, de utilizar três volantes. Então, uma equipe com uma forte marcação no meio campo, talvez até marcando num 4-5-1 é uma possibilidade, né, marcar em um 4-5-1 para reforçar a sua marcação, mas tentando explorar os contra-ataques. E o Goiás jogando em cima, buscando espaço entre as linhas de marcação, buscando janelas ali entre lateral e zagueiro, zagueiro e zagueiro, enfim, aquela dinâmica de quem joga contra um adversário que está lá atrás recuado esperando por você. É um jogo perigoso, esses jogos de Copa do Brasil são jogos perigosos, você não tem margem para erro, até porque é um jogo único e que vale muita coisa, né? No caso aí para Goiás e Criciúma, é um jogo que vale 1.900.000 reais e uma vaga na terceira fase da competição. Então isso acirra ainda mais a disputa pela necessidade esportiva e também pela necessidade financeira dos clubes. Mas apesar desse jogo perigoso, eu vejo o Goiás como favorito, o Goiás que estará jogando em casa, com um estádio completamente lotado, né? A Serrinha deve ter aí capacidade máxima, inclusive bater recorde de público pagante hoje nesse jogo entre Goiás e Criciúma, a prefeitura que liberou, né, 100% da presença de público, até 15 mil pessoas. Então o Goiás deve lotar aí o estádio da Serrinha logo mais. Então a minha perspectiva para esse jogo é essa, né? No Criciúma, um jogador que me chama a atenção, sempre me chamou o Renan Bressan. Acho que é um jogador que merece mais cuidado por parte do Goiás. Um meia de muita qualidade técnica, jogou muitos anos no exterior, né? Começou lá em Santa Catarina, depois saiu para o exterior, jogou muitos anos no exterior. E quando voltou ao Brasil, ele teve dois excelentes trabalhos. Um no Paraná e outro na equipe do CRB no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um jogador experiente e de muita capacidade técnica. Esse meio campo do Criciúma é meio campo bem competitivo. Mas enfim,
É isso que eu aguardo para esse jogo entre Goiás e Criciúma. Muito provavelmente, né, não vou dar uma certeza agora, mas daqui a pouco eu farei isso pelas minhas redes sociais. Muito provavelmente neste jogo de hoje, o Futebol 62 vai começar uma nova etapa, que é a transmissão de jogos. Né? Nós estamos preparando para tentar fazer essa primeira transmissão teste neste jogo de hoje, entre Goiás e Criciúma. Então, dando certo, a partir das 21 horas, aqui pelo Futebol 62, não vai ter imagem do jogo, evidentemente, porque o canal não tem os direitos de transmissão. Mas, muito provavelmente hoje, a gente já faz aí a primeira transmissão aqui pelo Futebol 62 com Goiás e Criciúma, uma transmissão recheada de conteúdo, muita informação, informação sobre jogadores, números, dados, estatísticas, comportamento tático das equipes a cada momento, enfim, tudo que acontece no jogo. Então você fica aí atento que hoje a gente tende a fazer esse primeiro teste de transmissão aqui no Futebol 62. E você, torcedor alviverde, que espera para o jogo, que time você colocaria diante da equipe do Criciúma? Fica à vontade aí para fazer o seu comentário, participe, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.